Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresento a você Maria Esther Maciel. O primeiro livro que eu li da Maria Esther Maciel, em 2008, foi o livro dos nomes. Eu trabalhava na Companhia das Letras e, junto aos lançamentos daquele ano, eu li e fiquei muito surpreendida pelo livro dos nomes. O meu encanto, em primeiro lugar, foi em descobrir como é que ela tinha feito, como a escritora tinha feito com que uma simples lista de A a Z, uma lista de nomes, poderia, a partir dessa lista de nomes, poderia ser criado um emaranhado que pode até ser chamado de um romance. Eu fiquei muito surpresa com aquela hibridez na escrita, né, na matéria, né, a forma não se deixando apreender, não se deixando enquadrar. Eu fui atrás de outros livros da Maria Esther, depois do livro dos nomes, e cheguei no Vida ao Redor, um livro de crônicas que reúne as crônicas que a Maria Esther escreveu no estado de Minas, durante o tempo em que ela foi cronista. Em A Vida ao Redor, publicado pela Scripton em 2014, o leitor entra em contato com crônicas que têm uma delicadeza tão... Tem um cuidado, uma delicadeza, uma aproximação tão sutil da escrita com o seu próprio leitor, que é como se a autora estivesse contando para você uma história no seu ouvido. Nas crônicas, então, eu leio e percebo quase como se fosse um poema escondido ali nas entrelinhas. Fique agora com Maria Esther Maciel. Como que é essa motivação para a escrita? De onde ela vem? Ela surge espontaneamente, assim, não como um projeto, eu vou escrever um romance, eu vou escrever um livro. Só os livros de ensaio é que são motivados pelo meu trabalho, né? Quer dizer, durante muito tempo eu me dediquei mais aos ensaios, publiquei vários livros de ensaios, em função da minha atividade acadêmica. Embora eu sempre tenha buscado me desviar do academicismo, tá? Mesmo, Mesmo o seu texto acadêmico? Meu texto acadêmico, eu sempre busco imprimir uma certa leveza, né? Desbastar o texto, né, dos jargões e das citações muito pesadas. Então, foi uma opção minha mesmo. Então, até no ensaio, eu tentei incorporar outros registros. Minha avó era professora, minha mãe, minhas tias sempre gostaram muito de ler, né? Elas tinham livros em casa, então desde cedo eu convivi com os livros, né? E o meu pai me estimulou demais, né? E inclusive abriu conta para mim numa livraria da cidade, eu podia ir lá e comprar todos os livros que eu quisesse, e ele pagava por mês, uma coisa assim, exatamente pelo fato de ele ter percebido tanto que a leitura me motivava e me deixava feliz. Comecei a minha trajetória literária muito cedo. Quando eu era adolescente, vivia ainda em Patos de Minas, né? Fica no oeste do estado, e comecei a escrever poemas e crônicas, né, para o jornal da cidade. Depois criei um jornal com os meus colegas de colégio, chamado Correio Estudantil, e publiquei, na ocasião, um romance em capítulos, né? Cada número um capítulo. Um folhetim. Um folhetim. Eu tinha por volta de 15, 16 anos nesse período, né? Mas foi só aos 20 que eu publiquei o meu primeiro livro de poemas, Dos Haveres do Corpo, quando eu já estava em Belo Horizonte e cursava a Faculdade de Letras da UFMG. E daí
comecei a incursionar em outros gêneros também, né? Trabalhei também muito com literatura e outras artes, né? Literatura e cinema. Até fiz uma pesquisa, morei em Londres um período para isso, né, sobre a obra do Peter Greenaway e A Luz de Borges. Né? Nossa. Porque foi um tema que me instigou muito durante um tempo, é o uso crítico criativo dos sistemas de classificação no mundo, na literatura e nas artes, né? Então as listas, os recenseamentos, as coleções, os verbetes enciclopédicos, tudo que tem a ver com classificação. Né? Então foi um trabalho que me instigou muito durante um tempo. E daí você vê como contamina também a sua literatura. Exatamente, né? Sempre houve isso. É interessante você ter mencionado esse aspecto, porque há uma contaminação recíproca, sabe? Meio que aquilo que você pesquisa interfere e aquilo que você escreve vira também sua pesquisa. Isso. Então o livro de Zenóbia, por exemplo, o livro de Zenóbia é cheio de listas. Então tem listas de palavras preferidas, de peixes. Tem um lá chamado Peixes Perplexos, que são os peixes em extinção, né, que eu listo. Isso. Tem as aves em perigo também. Enfim, são muitas listas dentro do livro de Zenóbia. E aí vem a questão com os bichos. Como que entrou? É uma paixão sua? É uma paixão minha, desde criança. Porque meu pai era fazendeiro e eu vivia lá na fazenda e convivia muito, morei um tempo na fazenda e passei a ter uma relação de afeto com os animais. Mas foi só poucos anos que surgiu a oportunidade de trazer essa paixão para o âmbito das minhas pesquisas acadêmicas, né? Porque eu precisava fazer um projeto e depois do término das classificações, e então resolvi pesquisar os animais na literatura, né? E a questão dos animais na filosofia, na antropologia, porque eu sempre gosto desses trânsitos. Né? Por exemplo, esse meu livro, Literatura e Animalidade, que eu publiquei há 2 anos, tem como primeiro capítulo um estudo sobre o Montaigne, né? E um dos ensaios dele, chamado Apologia de Raymond Sebon, que ele fala dos animais, que ele faz um elogio dos animais até para questionar a prepotência humana e o antropocentrismo mesmo, a ideia da razão como medida de todas as coisas. Então ele faz um elogio dos animais e mostra todas as habilidades dos animais, a inteligência, as relações de afeto, tudo. Sim, então é um livro, um primeiro texto, primeiro texto, é um texto assim fundamental, né? Agora eu passei para os cães e isso coincidiu com a morte da minha cachorrinha, da Lalinha, com quem eu convivi por 15 anos. Então, assim que ela morreu, eu fiquei assim, muito triste, muito triste. E aí comecei a escrever para ela, sobre ela. Com relação a essa experiência, né, foi um processo mesmo de transição. Porque o primeiro texto que eu escrevi foi um texto ficcional. Inclusive com a volta da Zenóbia. Né? Uma espécie de um conto, ensaio da Zenóbia falando sobre os cães.
né? E falando sobre a cachorra dela que morreu. Né? Então foi um processo ficcional, mas ela fala da Virginia, do cachorro da Virginia Woolf, ela fala do cachorro da Clarice, ela fala dos... Então foi a entrada, né, para o campo da pesquisa. Então foi esse texto. Aí depois eu comecei a escrever os ensaios sobre os cães literários. O nome da pesquisa é esse, Cães Literários. Ai, que lindo! Adorei esse nome. E eu pretendo escrever um livro, publicar um livro sobre esse tema. Você tem uma forma que eu acho muito particular de escrita. Você tem, assim, uma ideia de definição do seu estilo? É difícil, Todo mundo fala que é muito difícil classificar, porque acho que é muito híbrido. Muito... Eu digo que a poesia sempre atravessou o meu trabalho, mesmo o ensaístico, o narrativo. Talvez seja essa presença, tá? Do poético que dê um caráter peculiar assim para esse estilo, não sei. E também eu busco incorporar, né, outros registros. Como é que são esses caminhos para publicar? Não tem muito uma regra, né? Você sentia uma expectativa, assim? Você tinha expectativa grande com ser publicada por uma grande editora? Isso era uma coisa, uma preocupação, um desejo? Não necessariamente. Claro que havia um desejo, né? Mas eu não tive assim, muita expectativa, porque eu sou de uma geração de escritores independentes, sabe, que publicava, saía vendendo pelos bares da cidade. Então, você estava feliz eu estava feliz, de ser publicada? Exatamente. Todos os meus livros anteriores foram publicados por pequenas editoras. Tá? O primeiro foi financiado pelo Departamento de Cultura da cidade de Patos, lá da Prefeitura de Patos de Minas, né? Então eu sempre tive esses apoios assim mais pontuais e dentro da minha esfera de intimidade, de convivência familiar né, de amizades. E quando surgiu a Lamparina, por exemplo, foi uma oportunidade, porque era uma editora do Rio que, na época, a Tereza, que era editora, lançou vários livros de literatura de escritores brasileiros, de diversos estilos. Então eu tive a alegria de contar com essa publicação. E no livro dos nomes, você agradece ao Milton Ratum, né? E você diz ao Milton Ratum que acreditou neste livro. Dá a impressão de que não foi fácil. Pelo seguinte, eu já tinha publicado nessa ocasião o livro de Zenóbia pela editora Lamparina, do Rio de Janeiro. Né? E o Milton leu o livro de Zenóbia e gostou muito. E me incentivou a escrever outro livro, né, na mesma linha e avançar esse projeto. Então ele me deu essa força. Você já conhecia ele, alguma amizade, assim? Você já eu já o conhecia porque participamos de um evento em Belo Horizonte. Eu fui a coordenadora da mesa. Ele participou, né, desse evento e eu fiz a mediação e conversamos muito. Tínhamos essa afinidade também acadêmica, né? E desde então ele se tornou um interlocutor. Quando o livro dos nomes ficou pronto, eu enviei algumas editoras.
Já estava até mais ou menos acertado com uma editora pequena. E aí eu tive a oportunidade de me encontrar com o Milton em Belo Horizonte e falei do livro, que eu estava com o livro pronto. Aí ele me mande o livro, eu gostaria de ver. Ele falou, você precisa ir para uma editora grande, né? Já está na hora de investir numa boa editora, com circulação nacional e tal. Mandei o livro para ele. E um mês depois, ele me escreve dizendo que tinha encaminhado o livro para Maria Emília, da Companhia das Letras, mas que não podia garantir nada, né? Porque... para não te deixar com expectativa. Exatamente, não deixar com expectativa. E logo depois, assim, um mês depois, eu recebi o telefonema da Maria Emília Bender, dizendo que ia publicar o romance. Então eu fiquei muito feliz, por isso eu fiz esse agradecimento ao Milton, né? Porque ele, de fato, acreditou no meu trabalho e me deu esse impulso. Esse primeiro número contou com uma entrevista com o Silviano Santiago, um perfil da fotógrafa Maureen Bisiliato, feita pela Josélia Aguiar, um conto inédito do Coetzee, A Velha e os Gatos, que felizmente conseguimos, né, publicar. Foi difícil conseguir, adquirir os direitos autorais e tudo, mas conseguimos. Publicamos alguns ensaios visuais também. Essa revista surgiu como um projeto afetivo e literário ao mesmo tempo, né? Que é a revista Olímpio. Eu a criei em homenagem ao meu marido que morreu, chamado José Olímpio, que aceitaram entrar, né, como editores, o José Eduardo Gonçalves e o Maurício Meirelles. E o Júlio Abreu, que é artista gráfico e que topou a empreitada, né? Então criamos a revista Olímpio, uma revista autofinanciada também, e lançamos o primeiro número em maio. E você escreve muito todos os dias, regularmente? Não escrevo todos os dias, mas eu tenho um espaço para a reflexão sobre a literatura, para a leitura, assim, todos os dias. Eu geralmente escrevo à noite e de manhã, né? E eu optei por dar aulas à noite, né, em alguns dias da semana, exatamente porque eu tenho mais tempo na parte da manhã para escrever, porque é um horário que me estimula muito a escrita, mais a escrita do que a fala, né? Então, eu optei por escrever de manhã. À noite, geralmente com a ajuda de um vinho, né? Eu gosto muito de vinho, mas sempre reviso na parte da manhã. Eu sou um pouco eu sou muito obsessiva com o texto, de revisar o tempo todo, então... Não larga o livro. Não largo o livro, o tempo todo, assim. E minhas aulas também, eu sempre estou... Você vai dar uma de Milton Ratum, né? 10 anos para o próximo livro, né? Ele teve um intervalo aí isso entre mesmo. Relato de um Oriente. Eu sou um pouco assim. Os ensaios saem mais facilmente, até pela exigência, né, do trabalho. Mas os romances... A literatura é mais livre, né? É mais livre. Aí eu não tenho pressa de publicar,
sabe, essa ansiedade assim, de publicar um romance por ano, um romance a cada 2 anos. Eu não tenho essa ansiedade. Então, quando chegar o momento, vai sair o romance.